O Chico Teixeira esteve aqui no Boa Noite dessa semana, e eu acabei até escrevendo um texto em cima, muito influenciado pela conversa que a gente teve com ele. Eu, no fim da entrevista, perguntei para o professor se o momento que nós vamos viver a partir da chegada do Trump é pior do que o momento de 2018, quando os militares apoiaram e fizeram a campanha do Bolsonaro. Se era pior que 2016, ele disse que era pior que 2016, quando derrubaram a Dilma, é pior do que 2018, quando eles elegeram o Bolsonaro, e é pior que 1964. Por quê? Porque, na realidade, o golpe, que eles ficam falando que não existiu, né, na realidade, ele fracassou, né? Ele existe, ele não acabou. Ele está na cabeça desses militares. E nós vamos ter 2 anos de instabilidade, de ataques, e a democracia corre riscos graves. Acho que esse é o momento de enfrentamento. Agora, é necessário isso que você está falando. É necessário a gente estar muito mais atuante, né, e não ficar nessa coisa de que estamos numa democracia, os generais estão presos, né? Eu estou preocupado. Meu artigo é nesse sentido, porque essa direita internacional, ela tem um projeto de poder, e esse projeto passa pela América Latina, sabe? Você precisa ser muito ingênuo para não perceber o que vai acontecer. Por isso também, eu acho, desse desejo de fechar logo o acordo com o Mercosul, porque quando os Estados Unidos começarem a taxar os produtos dos outros países, a gente tem que ter o comércio, como você está falando, bem amarradinho com o resto, para dificultar a ação que vai vir, né? Teve uma reunião aqui da extrema-direita em Buenos Aires, e a imprensa deixou aquilo passar meio desapercebido. É muito sério. Estava lá a nora do Trump, estava lá entrando virtualmente o Bannon, estava lá o Eduardo Bananinha, o Bolsonaro entrou também pela internet. Eles estão se organizando. E eu não estou vendo aqui do lado dos progressistas, da esquerda e da defesa do Estado Democrático de Direito o enfrentamento que tem que ser feito. Florestan, eu fico muito feliz de ouvir você falar isso, porque, bom, primeiro, é uma honra dividir a mesma tela contigo, né? Uma pessoa que sabe bem o que está falando. E quando uma pessoa como você, da sua envergadura, fala dessa maneira, eu fico aliviado, porque eu aqui no 247, eu sou tido, assim, tem muita gente que entra, não é muita não, mas de vez em quando entra alguém que diz que eu sou um catastrofista, porque assim, eu não sou poliana, eu sou realista, e a gente vê os sinais, né? A gente percebe os sinais. Ora, acreditar que o fato do Lula ter vencido as eleições acabou com o bolsonarismo é uma brincadeira. De que a base bolsonarista, que está inclusive nas Forças Armadas, ela dissolveu no ar, é outra fantasia. Esses militares golpistas, eles sempre foram golpistas, desde a redemocratização. A tal redemocratização não fez uma limpa nas Forças Armadas e manteve em seus quadros as pessoas que articularam contra a democracia e que continuam articulando. Só que o que acontece? Antes, naquele período ali dos anos 90, anos 2000, eles só articulavam nos clubes militares. Aquela velharada ficava ali tomando chazinho e vociferando contra a democracia. Agora eles encontraram o momento. Eles encontraram as condições. Só que, vale lembrar, os militares no Brasil não recebem ordens do presidente. Eles recebem do presidente, mas não o nosso presidente. Recebem ordens da Casa Branca. Vou lembrar vocês que estão nos assistindo de que a comandante das forças americanas para a América Latina, que é uma oficial mulher, ela esteve no Brasil para instruir os militares, os comandos militares no Brasil, sobre o perigo da China. Você também não viu isso na televisão, isso não teve grande repercussão. Isso é um escândalo. Isso significa o seguinte: quem é que dá as cartas das Forças Armadas aqui? Continua sendo os Estados Unidos. Então, no momento em que você tiver um governo que autorize o emprego das Forças Armadas num golpe, isso vai acontecer. Se engana quem acha que, por ter desvendado esse plano para matar o Lula, o Alexandre de Moraes, o Alckmin, e a prisão de alguns militares, que não resolveu. Você tinha que fazer uma limpa. Quem é o ministro da Defesa? É o Múcio. É o bolsonarista. Está cheio de bolsonarista. E não é só o Bolsonaro em si. É o bolsonarismo. E o bolsonarismo é uma caricatura do trumpismo. Então, é o que eu estou falando. Essa avaliação é muito boa, o Florestan.
porque as condições agora serão completamente diferentes, serão mais favoráveis ao bolsonarismo / trumpismo. O bolsonarismo é uma caricatura do trumpismo. Então, esses próximos 2 anos, as instituições, a democracia, ela realmente está, o governo Lula vai estar debaixo de processos de desestabilização, eu não tenho a menor dúvida disso. E vou mais além. Os Estados Unidos provavelmente vão interferir nas próximas eleições.